Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção em Sistemas, da UFPB, e eu estou gravando essa série de vídeos sobre revisão sistemática da literatura. A ideia, obviamente, não é exaurir o tema, mas sim tentar dar uma visão geral e algumas dicas de ferramentas para ajudar nesse processo, para depois vocês se aprofundarem um pouco mais. Então, esse é o primeiro vídeo, a parte A de iniciação. A bibliometria, ela é um conjunto de técnicas para análise de dados para um determinado corpo de conhecimento que segue uma lógica de amostragem, ou seja, a ideia é a gente ter conclusões sobre uma determinada população baseado em uma amostra. E tem várias aplicações, uma delas é a revisão sistemática da literatura. A revisão sistemática, ela tem como objetivo analisar criticamente um determinado tema baseado em contribuições daquela literatura e é sim um método científico, ou seja, tem que ter um certo grau de replicabilidade, de validade dos resultados e de rigor metodológico para conseguir trazer uma contribuição para a própria literatura. Ou seja, a gente não está fazendo uma compilação de comentários abertos sobre a literatura, nem uma listagem de resumos de cada um dos artigos que a gente está lendo. A revisão sistemática ela tem essa vantagem de reduzir ou tentar reduzir o viés da busca por referências e ela está baseada em análises quantitativas e qualitativas da literatura. E aí, para isso, algumas ferramentas podem ajudar a gente. Claro que nunca substitui a análise do próprio pesquisador. A revisão não sistemática ou tradicional, ela continua, obviamente, amplamente aceita e é muito válida para várias pesquisas, mas tem essa desvantagem de que você chegar a esse conhecimento inicial da literatura depende de artigos e referências que você encontra, ou que alguém te indicou, ou as referências das suas referências, e assim por diante. Tem várias possíveis etapas para uma revisão sistemática da literatura. Eu estou aqui dividindo em 4 grandes etapas, mas depois cada um pode fazer e conduzir a revisão sistemática da forma que achar mais interessante. E esse primeiro vídeo está focado na fase de iniciação da revisão sistemática. Depois a gente vai falar sobre as análises quantitativas baseadas em estatística descritiva e análise de redes, para depois na análise qualitativa de conteúdo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre planejar pesquisa e como selecionar a amostra do artigo a ser analisada. Como qualquer objetivo de pesquisa, ele precisa sim ser baseado numa lacuna de conhecimento e o método de pesquisa tem que ser compatível com esse objetivo de pesquisa e com as contribuições para a pesquisa. Existem vários possíveis objetivos de pesquisa ou perguntas de pesquisa que vão guiar um artigo de revisão sistemática da literatura. Aqui eu trouxe alguns exemplos, depois vocês podem pausar o vídeo para ler com mais calma, mas a ideia por trás disso é falar que vocês podem ter objetivos mais amplos de qual é o estado da arte ou como que aquela literatura está evoluindo, ou mais específicos, quais são as variáveis, os principais fatores que influenciam um determinado fenômeno e assim por diante. Ou uma combinação disso também. Na etapa de definição da amostra, a primeira coisa que vocês têm que fazer é definir qual que vai ser a base de dados usada. Eu normalmente uso Scopus e Web of Science, mas isso vai depender do corpo de conhecimento que vocês vão analisar. Em seguida, a gente vai tentar fazer as tentativas mesmo das buscas nessas bases de dados. E algumas dicas aqui. Tentar ser, nesse primeiro momento, mais abrangente possível. Quais são as possíveis variações desses termos e tentar incluir. Então, para isso, para a gente saber quais são os termos que fazem sentido para a busca, a gente precisa ter, sim, um conhecimento inicial sobre aquela literatura. E quando você tem esse conhecimento e essas referências iniciais, você pode também achar outras variações desses termos. Então, os autores que querem falar sobre o mesmo tema, mas usam outros termos e outras palavras-chave. Então, você vai resgatando isso. Outra coisa importante é para cada
para cada tentativa de amostra que vocês fizerem, fazer esse registro, porque isso vai ser bem importante na hora de elaborar o artigo em si de revisão sistemática. Depois disso, né, ainda dentro da base de dados, vocês vão aplicar alguns filtros disponíveis nas bases para continuar nesse refinamento dessa amostra. De novo, toda escolha tem que ser justificada na hora de escrever o artigo. Então, vou refinar por tipo de documento ou por ano de publicação, isso tudo tem que ser justificado. E aí sim a gente vai extrair os metadados das publicações e depois chegar numa amostra final. Essa amostra final vai ser, a gente vai precisar sim ler os títulos, os resumos e às vezes até o texto completo para definir se aquele artigo faz sentido estar dentro da nossa amostra ou não. Algumas dicas aqui muito práticas é que tem termos que eles podem às vezes ter hífen, não ter hífen, ser separado. Então isso também precisa estar contemplado, vocês precisam considerar isso na hora das buscas nas bases de dados. Também a dica é usar as aspas quando vocês querem que aquele termo, o termo apareça daquela forma composta, naquela ordem de palavras, e o asterisco, que garante que todas as variações daquele radical estejam também contempladas na sua amostra. Então, normalmente eu uso essa lógica aqui. Então, em um campo, que eu posso escolher se é tópico, título ou mais de um item, eu coloco todos um primeiro termo e todos os possíveis sinônimos daquele termo. E aí, usando a lógica booleana de e, todas as variações do segundo termo. Então, vamos lá para o Scopus para a gente dar uma olhadinha como é que funciona. No Scopus, você vai ter aqui a busca de documentos, que você pode começar buscando aqui, por exemplo, a minha pesquisa, que vai ser sobre sustentabilidade ou Sustainable Development, que eu quero que tenha. No contexto de Business Model, e aí eu vou colocar o asterisco, porque eu quero que apareça também se for plural, ou Business Modeling, por exemplo. E eu quero artigos que falam sobre desempenho. Buscando nisso, a gente vai chegar a uma amostra de 635 documentos aqui na Scopus. No lado esquerdo, tem aqui os possíveis critérios de busca da própria base de dados. Eu normalmente uso aqui Article e Review, mas aí depois vocês podem explorar aí mais esses filtros. E eu cheguei aqui a 390 documentos. Quando vocês chegarem nesses documentos, vocês podem dar uma olhadinha, olha, será que essa amostra faz sentido? Ler alguns títulos, ler os mais citados, ou então ler os mais novos. É isso mesmo que eu quero para minha amostra? E aí vocês podem dar uma explorada nesse sentido. E aí volta se precisar, se achar que faltou alguma palavra de busca, se está muito abrangente ou se está muito específico, e isso vai sendo construído. E aí vamos supor que nesse momento eu quero extrair esse banco de dados daqui do Scopus. Eu vou selecionar todos os artigos aqui dessa busca. A forma que eu vou exportar vai ser desse tipo aqui, CSV. Não esqueçam sempre de selecionar o abstract e os keywords e as referências para a gente conseguir depois trabalhar com esses dados. Exportou, você vai salvar, e aqui eu já estou com ele salvo, mas vamos salvar aqui de novo, ele é o 3, salvei. E quando eu quiser abrir esse banco de dados, eu venho aqui numa planilha Excel, em dados do texto, ou CSV, que foi o formato que a gente salvou. Vamos buscar aqui o que a gente acabou de
salvar. E aí ele vai aparecer essa opção aqui. A gente quer só as 200 primeiras linhas? Não, a gente quer tudo. E carregar. Vejam que vai aparecer, vão aparecer todos os artigos, cada linha é um artigo com os metadados, qual que é o título, qual que é o journal e assim por diante, todos os dados que a gente mandou trazer. Então aqui tem um resumo e isso vai ajudar bastante a gente na nossa análise de dados. Se vocês quiserem usar o Web of Science, também é uma base bastante interessante. Aqui eu já fiz essa busca, a mesma busca que eu fiz nos outros. Lembrando que no Scopus ou no Web of Science vocês podem selecionar qual que é o critério aqui. Então, buscou. Aqui no Web of Science ele achou 401 artigos. Eu vou filtrar por artigos de review, refine. E vamos exportar. Aqui a gente clica aqui para exportar, né? Novamente, tem que verificar se essa amostra faz sentido ou não. Vamos supor que já fez sentido. Eu quero que venham todos os artigos. Não esquecer de selecionar aqui quais são o conteúdo, inclusive as referências. Então, tudo e as referências. Exportei. Salvou. E aí, o Web of Science, ele salva um arquivo TXT, como vocês viram. Ele salvou aqui. Então, se você der Ctrl T ou Ctrl A, que seleciona tudo, depois Ctrl C, abrir uma nova pasta de Excel e der o Ctrl V, ele vem na mesma lógica que o Scopus. Então, cada linha é um artigo, aqui é o autor, depois tem o título, então qual que é o journal e assim por diante. Então, vocês têm aqui de novo uma amostra de artigos, ok? Aí depois vocês salvam para vocês. Então, mais uma dica que eu queria deixar para vocês é que vale a pena depois vocês terem um login, tanto no Web of Science quanto no Scopus, né? Fazer uma conta, porque aí vocês podem ir tanto salvando as próprias buscas que vocês fizeram, ou usar essas listas marcadas, que aí vocês podem convergir mais de uma busca, juntar uma busca, fez uma busca A, depois você faz a busca B e junta tudo numa mesma lista e depois exporta. Isso você pode fazer também, ok? Então, outra dica que eu queria deixar para vocês, além do Scopus e do Web of Science, são os softwares de apoio à gestão das referências, que é o Mendeley, por exemplo, né, o Mendeley e o EndNote. O Mendeley ele é gratuito, o EndNote tem a versão gratuita e tem a versão paga também. Então, eles ajudam muito nesse processo e eu recomendo bastante vocês a explorarem essas ferramentas também. Então, nesse vídeo a gente falou aqui um pouquinho sobre essa primeira fase de iniciação da revisão sistemática da literatura e no próximo eu vou falar um pouquinho mais sobre estatística descritiva. Muito obrigada!